Então, quando a gente viu o potencial de ação, né? E aqui é só para falar para vocês que a gente tem fibras diferentes de neurônios que tem mais ou menos bainha de mielina. E aí essas fibras, gente, quanto mais bainha de mielina ela tiver, maior vai ser a velocidade de condução. Então, por exemplo, a alfa, que é a mais mielinizada, ela conduz mais rápido o impulso. A C, que é a menos mielinizada, até falam que ela não tem bainha de mielina, né? A mielínica conduz menos. E aqui, só para fazer uma relação, é o que a gente vê, por exemplo, no estímulo de dor. As fibras C carregam estímulo de dor, então ela tem uma condução mais lenta. E aí a gente faz tratamentos como, por exemplo, o uso do TENS, a dessensibilização, que estimulam fibras mais rápidas e que vão, né, transmitir o impulso mais rápido e dessa forma ter esse aspecto de inibir a dor, tá? Aqui também a gente vai ter só, né, um detalhamento da transmissão sináptica que a gente falou, como que ela acontece, tá bom? Então, esse aqui é só para a gente frisar mesmo, lembrando, né, que essa transmissão, ela vai ter sempre o neurônio pré-sináptico, onde tem o neurotransmissor, e o neurônio pós-sináptico, ou a fibra muscular, que tem o receptor para esse neurotransmissor, tá? A transmissão, né? Então, ela vai acontecer de um neurônio para outro, esse neurotransmissor cai na fibra sináptica e depois, então, o outro neurônio recebe esse impulso. Lembra que a gente falou daquela questão do impulso chegar aqui e ser um impulso suficiente para gerar despolarização aqui no comecinho do axônio? Então, para frisar essas partes, a gente tem vários neurotransmissores no corpo. A acetilcolina, por exemplo, é um neurotransmissor comum, mas a gente destaca ela sempre aqui, tá? Então, a gente nunca pode esquecer que a acetilcolina é o neurotransmissor responsável por essa transmissão sináptica no músculo, tá? Quando a gente for ver, né, Parkinson, que a gente vai falar mais a fundo, por exemplo, de núcleos da base, a gente vai falar mais detalhadamente de outros neurotransmissores. No músculo, né, a acetilcolina, que foi liberada na fenda, se liga no receptor pós-sináptico, abre os canais que permitem a entrada do sódio na célula, e aí desencadeia aqueles eventos todos que a gente anotou, né, como os eventos da contração muscular. Então, aqui só para a gente fazer o fechamento dessa parte, é uma parte importante. E a gente vai falar agora, pessoal, de informações sensoriais e de reflexos, tá? Que também está no nosso edital. Então, o sistema nervoso central, ele é bombardeado de mensagens que vêm de diferentes receptores do corpo. Lembra das fibras aferentes, das informações aferentes? E isso vai, então, dar condições para o sistema nervoso central receber essas informações, processar essas informações e emitir respostas, tá? Uma das respostas são os reflexos. E daí, quando a gente pensa no reflexo, vamos pensar primeiro no reflexo, no arco reflexo normal que a gente tem, né, no reflexo miotático, que é aquele que a gente testa com martelinho. Mas outros reflexos também funcionam dessa seguinte forma. Músculos, tendões contêm receptores especializados que são sensíveis a estiramento, tensão e pressão. Isso, né, são os proprioceptores ou receptores sinestésicos. Esses receptores, então, captam a informação para levar até lá em cima. Os principais receptores que a gente deve estudar e que são mais difíceis, vamos dizer assim, são os receptores que estão ligados ao movimento, que vão levar informações importantes para o movimento. E esses receptores vão ser o fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi e também os receptores articulares, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, porque essa parte ela é bem importante, tá, gente? Bem, a gente tem diversos receptores em diversas partes do corpo, né? Terminações nervosas livres, receptores de Golgi, corpúsculos de Pacini. Então, por exemplo, a terminação nervosa livre é a mais abundante e é sensível ao toque e à pressão.
O receptor de Golgi está localizado nos ligamentos e é sensível ao toque e à pressão. O corpúsculo de Pacini está localizado nos tecidos ao redor da articulação e detectam rotação. Então, todos eles são importantes para receber todas essas informações e depois enviar essas informações para alimentar o sistema nervoso, para o sistema nervoso saber o que está acontecendo e poder responder, tá? Dentre esses receptores, gente, eu destaquei, né, trouxe como destaque aqui para a aula, os proprioceptores musculares, tá? Então, o que são esses proprioceptores musculares? A gente vai ter esses arranjos especiais, vamos dizer assim, né, do sistema nervoso, localizado nos músculos ou próximo a ele, né, no tendão, que captam essas informações e, como vocês estão vendo aqui, ó, levam essas informações lá para cima. Então, quem que se destaca aqui, gente? O fuso muscular é um dos principais receptores, né, dessa categoria, e ele vai fornecer informação sobre o comprimento do músculo, tá? Guarde isso, que isso é importante. O órgão tendinoso de Golgi, o OTG, ele faz um feedback sobre a tensão desenvolvida no músculo, né, se essa tensão está excessiva. E aqui, para a gente entender também, a gente tem quimiorreceptores, que percebem, né, a concentração de potássio, de oxigênio, de CO2, e que também formam o sistema nervoso central. Mas a gente vai destacar, então, os mecanorreceptores sensoriais, tá? Então, vamos começar, gente, falando do fuso muscular. O fuso muscular é uma estrutura que está dentro do músculo, ele é sensível à mudança do comprimento do músculo e ele tem um arranjo especial, né? Então, a gente falou aqui durante a aula que a gente tem a fibra muscular grande. Vamos supor que isso aqui é o músculo, é o bíceps. A gente tem, chegando nele, um motoneurônio, que era aquele motoneurônio que a gente chama de motoneurônio alfa, certo? O fuso, gente, ele está dentro da fibra muscular. Ele é bem pequeno, ele está, né, dentro da fibra muscular, no ventre muscular, e ele vai receber informações do outro motoneurônio, do motoneurônio gama. Mas a gente tem que entender o seguinte, ele é uma estrutura que tem tanto a inervação aferente quanto a inervação eferente, tá? Então, no fuso, pessoal, a gente vai ter a seguinte característica. Eu vou desenhar aqui, ó, um fuso bem pequenininho. A gente tem fibras aferentes, tá? Que é o que está em roxinho aqui, no desenho está mais bonitinho, que vão pegar e vão levar informações, aqui eu vou colocar para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ali, entende essas informações, né? Trabalha com essas informações e devolve resposta. Ele devolve resposta diretamente para o fuso e ele devolve também resposta para o músculo. Essa resposta que ele devolve para o fuso é a resposta que ele manda pelo tal do motoneurônio gama, tá? Então, quando a gente olha essa figura, pessoal, o que a gente vê? A gente vê o roxinho, que são os neurônios aferentes, que enviam informações para o sistema nervoso central, né? Tá aqui. E a gente vê que tem também os neurônios eferentes, que são os amarelinhos que estão aqui na figura, no lado de dentro, ó, que são os motoneurônios gama. Então, o fuso muscular, ele é como se ele fosse um pequeno músculo dentro do músculo, tendo aferência e eferência, tá? E aí, essa vai ser a formação principal dele. Fora do fuso, gente, só para a gente entender, né? A gente tem aferência e eferência também. No caso aqui, ó, a eferência é o motoneurônio alfa. Então, quando a gente fala assim, que o motoneurônio alfa vai para a fibra extrafusal, ele vai para a fibra muscular que a gente conhece, né? Que a gente palpa, que é essa fibra muscular grande. Já o motoneurônio gama vai para a fibra intrafusal, ele vai para essa estrutura pequenininha
que tem lá dentro do músculo, tá? E como é que ele funciona, pessoal? Então, quando a gente tem um estiramento muscular, né, seguindo aqui a figura, a gente estimula o fuso, o neurônio sensorial leva essa informação até o sistema nervoso central, tá? E aí, então, a gente tem uma resposta. Por exemplo, a gente tem uma resposta por meio do motoneurônio alfa, que vai para as células efetuadoras e promovem a contração muscular. Isso aqui é o que diz respeito ao reflexo miotático, aquele que testa com martelinho. A gente também, pessoal, tem respostas que vão para dentro do próprio fuso. A resposta que vem para dentro do próprio fuso vai ser feita por quem? Pelo motoneurônio gama. E por que vai, né, para dentro do fuso? Vai para dentro do fuso para ajustar o músculo, para preparar o músculo. Então, o motoneurônio gama, ele deixa o músculo preparado para que quando chegue o impulso do alfa, esse impulso seja recebido e a contração muscular aconteça de maneira adequada. O que acontece, gente? Se a gente tem algum comprometimento no sistema nervoso central, esse controle do motoneurônio gama fica prejudicado. E aí, então, esse motoneurônio gama fica hiperestimulando o fuso. Essa hiperestimulação do fuso é o que gera a hipertonia. Lembra da hipertonia elástica, da espasticidade? Vai acontecer a espasticidade por conta dessa hiperexcitação do fuso pelo motoneurônio gama. O motoneurônio gama não está sendo informado do que está acontecendo, né? Não está recebendo os controles do sistema nervoso central. Então, por isso que gera a hipertonia. E por isso que o fuso é a estrutura que a gente tem que falar quando a gente fala em alteração de tônus. Voltando ao princípio, pessoal, a gente falou lá quando a gente estudou contração muscular que as fibras de actina e de miosina, elas ficam parcialmente sobrepostas, né? Elas não ficam completamente separadas. Quem que deixa elas parcialmente sobrepostas? O motoneurônio gama. Então, o motoneurônio gama atua de tal forma, num nível que não é consciente para nós, mas que deixa essas fibras parcialmente cruzadas, os filamentos de actina e de miosina. O que é isso, gente? Esse é o nosso tônus muscular normal. Então, no nosso tônus muscular normal, a gente tem uma ativação normal do motoneurônio gama, que faz com que essas fibras fiquem sobrepostas e fiquem ali. Beleza, elas estão sobrepostas, estão em repouso. A hora que chega o estímulo pelo alfa, contração muscular. A hora que esse estímulo sai, relaxamento muscular. Mas quem prepara o músculo para a contração é o gama. Agora vamos pensar na lesão. Quando a gente tem uma lesão que, por exemplo, atingiu o motoneurônio gama, então a gente teve uma lesão no neurônio motor inferior, atingiu o motoneurônio gama. O que vai acontecer com essa preparação do músculo, gente? A preparação do músculo vai estar prejudicada. Não vai ter essa sobreposição, não vai ter essa tensão inicial. Então, o que significa isso? O paciente tem hipotonia, tá? Então, por quê? Porque o motoneurônio gama não está estimulando o fuso para o fuso deixar ali os segmentos, os filamentos de actina e de miosina na posição correta. Por outro lado, se a gente tem uma lesão no sistema nervoso central, o motoneurônio gama está lá, ele está chegando no músculo, mas ele não recebe aqui, ó, a informação do sistema nervoso que é importante para controlar. E aí ele hiperativa o fuso. Se ele hiperativar o fuso, ele deixa aqueles filamentos de actina e de miosina mais sobrepostos do que seria o necessário. Isso é hipertonia. Então, o controle do tônus está completamente ligado ao motoneurônio gama, ao fuso muscular.
o fuso que regula essa sensibilidade de deixar os filamentos de actina e miosina sobrepostos. Essa aqui é o que a gente, né, o que mais importa para a gente em relação ao motoneurônio gama. Ele tem essa possibilidade. E várias regiões do sistema nervoso central, aqui está falando do tronco cerebral, mas recebe informação de várias regiões, justamente para quê? Para controlar o tônus, gente, para a gente ter um tônus adequado, para a gente ter uma sobreposição adequada. Se a gente perde, né, esse controle central, aí a gente acaba tendo esse problema em relação à atuação, né, do fuso muscular, beleza? Então, só para a gente entender como que se organiza, tá? Essa questão. Eu já vou abrir para vocês perguntarem, só um minutinho. Então, o que acontece aqui, gente? Vou voltar aqui no fuso. O fuso está aqui dentro, tá? Ele percebe a tensão do músculo, ok? E aí, quando ele percebe a tensão do músculo, ele faz o quê? Informa o sistema nervoso central. O músculo está com uma tensão boa, média ou ruim. E aí vem uma resposta. Se, por exemplo, a gente está com uma tensão ruim, esse motoneurônio gama vai vir e vai ativar o fuso e ativar as estruturas ali ao redor para fazer com que a gente tenha uma sensibilidade melhor, que a gente tenha essa sobreposição melhor. Se a gente não tiver, né, esse controle, esse fuso ou vai ficar relaxado, ou esse fuso vai ficar sobrecarregado, vai ficar mais atuante. O que vai acontecer, né, em relação ao fuso? Só deixa eu explicar uma coisinha aqui. Então, eu estou parada aqui, estou com a minha mão nessa posição. Para ficar com a minha mão aqui nessa posição, eu estou usando uma determinada força, uma contração muscular e uma ativação do fuso. A hora que eu coloco aqui, pessoal, eu aumento o peso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que recrutar mais fibras musculares agora para segurar a agenda na minha mão. Eu estou fazendo mais força. Como que acontece esse ajuste automático? Então, ó, eu coloquei, primeiro deu uma balançada, depois eu segurei. O fuso percebe a tensão no músculo, leva essa informação para o sistema nervoso central, que responde no alfa, fazendo mais contração muscular, no fuso, aumentando essa tensão do próprio fuso, sensibilizando o fuso. Se além da agenda eu chegar aqui e colocar meu celular, vai pesar mais. Para eu não deixar meu celular cair, eu tenho que fazer mais força. Esses ajustes todos que a gente faz o tempo todo, né, no nosso dia a dia, é todo feito por meio dessa ação do fuso muscular. Se eu perder a inervação, seja em cima ou seja embaixo, essa ação vai ficar prejudicada. A minha capacidade de responder e a minha capacidade de controlar a ativação do músculo fica prejudicada. Então, o tônus, né, que é esse estado de pré-ativação, fica prejudicado, e as minhas respostas também. Então, vocês sabem, né, muito bem, provavelmente já atenderam pacientes com hipertonia e com hipotonia, vocês sabem que o movimento, tanto no paciente hipertônico como no hipotônico, não é normal. Por quê? Porque as reações que a gente vai ter também vão estar anormais por esse prejuízo de informação relacionada ao fuso. Pode perguntar, vou tirar aqui, aí eu escuto vocês, tá? Pode falar. Ixi, não estou escutando. Letícia, consegue falar? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar.
Então, sempre o gama, ele vai fazer essa percepção e vai avisar, né? Então, por exemplo, se está estirando demais, ou se aumentou o peso, e o alfa, ele que é o eferente, né? Ele vai interpretar a informação do sistema nervoso central e vai agir da forma que deve ser, deve ser feito, né? É isso, então, apesar dos dois serem motoneurônios, um é mais de percepção e o outro é mais de ação, não? Mais ou menos. Espera aí que já respondo isso aqui com a imagem. Vamos comentar aqui o que o Johnny falou. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem, tá, a seguinte situação. Então, eu coloquei uma outra imagem aqui. Eu tenho aqui em cima sistema nervoso central, tá? Aqui embaixo eu vou ter a medula faz parte. Aqui a medula, mas só para a gente simbolizar. E aqui eu tenho o músculo e aqui dentro eu tenho o fuso, tá? Então, o que que acontece, gente? Eu tenho informações que saem do fuso e que vão para o sistema nervoso central, ok? E aí o sistema nervoso central interpreta essas informações do estiramento do músculo e tudo mais. Aí eu vou ter uma resposta. Essa resposta, gente, ela vai vir para essa fibra extrafusal, para a fibra grande, por meio do motoneurônio alfa, tá? Mas também ela vai vir aqui dentro por meio do motoneurônio gama. Então, assim, a gente tem, na verdade, aferentes sensoriais ligados ao fuso, que captam as informações de estiramento, de peso, e a gente tem dois eferentes. Um eferente que vai para o próprio fuso, que é o motoneurônio gama, e um eferente que vai para a fibra muscular grande, que é o motoneurônio alfa, tá? Então, o nosso sistema nervoso responde das duas formas. No alfa, beleza, vai fazer o quê? Vai fazer a contração muscular, que é aquela grande que a gente vê, né? Então, fechar a mão, né? Aqui no caso do livro, né? De ajustar a força para segurar o livro e tudo mais. Isso é o alfa. E o gama? O gama vai lá para dentro, pessoal, e ativa, deixa mais ativado ou menos ativado esse receptor, esse fuso muscular. Ele age, o gama, só lá dentro. Só que, na medida que ele age, ele vai influenciando o que está acontecendo no músculo. A tensão do músculo basal. Então, aquele que está na preparação, antes da grande contração. Eu vou continuar aqui, e aí, para ver se fica mais claro, mas eu não vou mudar de assunto até a gente tirar as dúvidas, tá? Então, olha só, a gente vai ter, né, os aferentes, deixa eu colocar esse aqui primeiro. Os aferentes. Bem, os aferentes, gente, ele vai ter, né, as fibras em bolsa e as fibras em cadeia. E a extremidade da fibra contém filamentos também de actina e de miosina que tem essa capacidade de contração, tá? Então, só para a gente ir entendendo. Dentro do receptor, dentro da fibra, a gente vai ter, né, dentro do fuso, fibra nucleada em bolsa e fibra nucleada em cadeia, tá? Então, tá aqui a característica dela, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Deixa eu chegar no ponto, daí depois a gente volta. Aqui, cheguei. Então, o fuso, ele possui fibras sensoriais. Essas fibras sensoriais são as fibras que captam a informação. É chamado de aferente primário. É uma fibra nervosa chamada anulo espiral, entrelaçada na região média da fibra em bolsa, no fuso muscular, dentro dele, que responde à distensão do músculo, ou seja, ela é ativada quando o músculo é distendido. E a gente também tem as terminações em flores,
que faz conexão principalmente com a fibra em cadeia, que é menos sensível, tá? Então, o que está acontecendo, gente? Nós temos no fuso essas fibras sensoriais, essas duas fibras, tá? E essas fibras, elas informam o sistema nervoso central. Então, essas duas fibras captam informações e levam para o sistema nervoso central. E a gente tem uma fibra eferente motora que controla o próprio fuso. Então, o motoneurônio gama, na verdade, ele não é uma fibra que sobe, ele é uma fibra que desce e que controla o próprio fuso. Ele deixa o fuso mais sensível ou menos sensível para responder a um estímulo. Eu espero chegar já, né, aonde a gente vai chegar para entender. A fibra gama, pessoal, inerva a extremidade contrátil do fuso, tá? E ele possui essa capacidade de regular o comprimento e a sensibilidade do fuso, deixando o fuso, então, mais propício a mandar mais informações para o sistema nervoso central ou mandar menos informações para o sistema nervoso central. Se a gente tem uma hipotonia, se a gente tem uma lesão do motoneurônio gama aqui, melhor dizendo, o que vai acontecer, gente? Esse fuso não vai ficar sensível, vai ficar hipossensível, vamos falar assim. Então, as informações que vão ser enviadas, né, se fossem enviadas direitinho, não vão gerar a resposta que a gente quer correta, a resposta de contração de tensão muscular correta. Então, isso é o caso de quando a gente vai ter a hipotonia. Então, o problema aqui é que, no caso, o motoneurônio gama está hipossensível. Com isso, o fuso fica hipossensível. Com isso, a ativação do músculo não é efetiva. Então, quando eu falo para vocês, né, que influencia diretamente nesse entrelaçamento da actina e da miosina, é porque o fuso deixa de mandar essa informação da necessidade desse entrelaçamento. E aí, então, deixou de mandar, né, porque essa fibra está lesionada. O paciente tem hipotonia. Esse é um caso. Segundo caso, pessoal, a gente não tem lesão aqui no fuso, ele está aqui bonitinho, certo? O gama está chegando e ativando o fuso ou não, e o sensorial está indo, tá? Informando o sistema nervoso central. Todos os sistemas que a gente tem, sensoriais e motores, eles funcionam por feedback. Então, o que é o feedback? O feedback é o seguinte, né? Você pega e fala para mim assim, Mara, eu vou te dar esse livro, né? Tá aqui na sua mão. Toda pessoa tá aqui. Tá aqui na sua mão. Vou te dar esse livro. A hora que eu pego o livro, opa, eu te dou o feedback. Peguei o livro, tá? Então, o sistema nosso sistema nervoso, ele sensório motor, né? A parte sensorial motora funciona assim. Se o sistema sensitivo te dá uma informação, você pega essa informação e responde para ele o quê? Peguei a informação. Se ele não recebe essa informação, pessoal, ele vai ficar hipoativo, ele não tem como responder. Agora, vamos pensar em outro. Eu não sei se eu vou conseguir ser clara, mas a gente chega nesse ponto, a gente passa aqui a tarde inteira, não tem problema. Se for preciso, a gente marca mais aula, tá? Agora, tem uma outra situação, que é a seguinte. Vamos supor que esse aferente aqui, ó, ele está mandando informação lá para o sistema nervoso central. Só que teve uma lesão na medula, ou teve uma lesão no cérebro, e essa informação aqui, ela não está sendo recebida. Aí, então, gente, o que vai acontecer? O gama não está sendo ativado da maneira correta. E aí o gama começa a fazer assim, como se fosse uma pessoa aqui para mim entregando o livro. Pega o livro, pega o livro, pega o livro, pega o livro. Então, ele vai dando um monte de informação, mas ele não tem o feedback de que essa informação foi recebida. E por isso ele fica
superativado. Então, quando ele fica superativado, ele não tem, né, as informações corretas, ele ativa o fuso e essa ativação do fuso aumenta o tônus, faz com que o tônus seja maior. Vamos lá. A Letícia perguntou o seguinte, eu vou começar de novo, tá, gente? Peraí. Pessoal, consegui... Na minha pergunta é sobre a propriocepção. Os exercícios proprioceptivos, a ação ocorre no fuso muscular? Mais ou menos, Letícia. Vamos chegar lá, vamos voltar à parte básica. Eu acho que eu não cheguei no ponto ainda, gente. Se vocês me permitirem, eu vou voltar aqui novamente. Pessoal, mesmo que demore mais, depois qualquer coisa a gente retoma aqui vários assuntos, faz novamente alguns assuntos, alguma aula a mais. Deixa eu tentar, porque eu não tô gostando dessa explicação. Então, deixa eu tentar chegar lá, tá? Vamos lá, pessoal. O fuso muscular é uma estrutura especial que está dentro do músculo, tá? Esse fuso muscular, gente, dentro dele tem estruturas receptoras que vai informar o sistema nervoso central sobre alterações no músculo, tá? E aí o sistema nervoso central vai vir aqui e vai responder a esse estímulo. Responde como? Às vezes falando para aumentar a contração por meio do motoneurônio alfa, tá? Mas ele também responde, gente, por meio de informações que vêm diretamente ao fuso, que é o motoneurônio gama. E essas informações que vêm diretamente ao fuso, gente, que vem aqui, desculpa, para o motoneurônio gama, mexem com o motoneurônio gama no sentido de deixar esse motoneurônio gama mais ativo, ele ficando mais ativo, vai mandar mais informações para o central, ou deixar ele menos ativo. Se ele tiver menos ativo, menos informações para o sistema nervoso central. A gente depende, né, do que a gente precisa naquele momento para a gente ter essa resposta. Então, quando a gente vê essa figurinha aqui, o que a gente vê? Teve estiramento muscular, o fuso foi acionado, ele informa ao central, o central responde de duas formas. Uma forma é ativando as fibras extrafusais, outras ativando ou relaxando a fibra intrafusal. Se a contração muscular já tiver o que já for suficiente, relaxa. Se precisar de mais, ativa. E aí, gente, no final das contas, ele acaba, então, fazendo o quê? Ele, indiretamente, ajuda a controlar o tônus muscular, que vai ser essa preparação do músculo. Porque com essa sensibilidade, com essa resposta, ele vai ter a capacidade de deixar o músculo mais ativo ou menos ativo. Dentro da situação normal é o tônus. Quando a gente tem a lesão, tem a hiperatividade do fuso. Então, a gente tem a hipertonia. Quando a gente tem a lesão do sistema nervoso periférico, do motoneurônio inferior, a gente tem a baixa ativação do fuso. Então, a gente tem a hipotonia como resposta. Espero ter ficado mais claro, gente, mas isso aí é bem difícil mesmo, tá? Só para a gente complementar, então, né, no fuso, as várias estruturas que a gente tem, elas vão estar localizadas, alinhadas em paralelo às fibras extrafusais, que é isso aqui que está mostrando, né, a fibra do fuso, que é o vermelhinho mais escuro, alinhado com as fibras de fora. Quando o músculo é distendido, ocorre o mesmo com o fuso muscular, tá? E os músculos envolvidos com movimento complexo têm mais fuso. Por quê? Para que a gente tenha um controle mais fino, uma ativação mais fina. As fibras intrafusais são de dois tipos, a fibra nuclear de bolsa e a fibra nuclear em cadeia. E as fibras, né, que são as fibras aqui de dentro, sensitivas. E as extremidades do fuso contém actina e miosina, que vai ter a capacidade de contração. Só para a gente finalizar. As fibras em bolsa, elas vão ser mais numerosas, tá? Tá mostrando aqui na figurinha.
E elas contêm numerosos núcleos aglomerados na parte central. Em geral, cada fuso contém 2 fibras em bolsa. E as fibras em cadeia contêm muitos núcleos ao longo do seu comprimento, aderem à superfície do tipo bolsa e são mais longas. Em geral, cada fibra cada fuso possui 4 ou 5 fibras em cadeia. Essa é a formação dele da parte sensitiva, tá? Da parte ali que vai estar relacionado com o sensitivo. Então, quando a gente tem, né, uma alteração no comprimento do músculo, a gente ativa essas fibras que mandam essas informações pelos aferentes primários, pelos aferentes sensoriais. E aí, gente, isso vai induzir o músculo a se contrair com mais ou com menos força, dependendo da quantidade de estímulo que foi dado aqui dentro. Então, se a gente der um estímulo maior, a gente vai contrair com uma força maior. É a resposta que vem. Se for um estímulo menor, a gente contrai com uma força menor. Eu já respondo, tá? Isso acontece, por exemplo, nesse reflexo de estiramento aqui, quando a gente vai aumentando a carga, então o próprio fuso aqui dentro percebe esse aumento de carga, manda essa informação e ativa a resposta, tá? Então, essa é a ativação que a gente tem da contração muscular. Mas o que a gente tem que entender também, gente, é que esse fuso, ele está o tempo inteiro, né, recebendo essa informação e tendo a sua autorregulação. A autorregulação não é essa contração muscular grande. A autorregulação do fuso é o motoneurônio gama que faz, deixando ele mais sensível ou menos sensível ao estímulo. Como eu disse para vocês, eu costumo traduzir isso pela sobreposição da actina e da miosina. Então, no final das contas, a ativação do gama vai deixar a actina e miosina sempre entrelaçadas para facilitar a contração muscular grande, que é o estímulo do alfa, tá? Agora, se a gente tiver lesão, aí a gente vai ter as alterações. A mesma coisa vai acontecer no arco reflexo. Então, quando a gente tem o arco reflexo aqui, eu já respondo, tá? É só para finalizar aqui essa linha de pensamento. A gente faz um estiramento do músculo, esse estiramento é captado pela via aferente, essa via aferente chega até o sistema nervoso central, e aí a gente tem uma resposta de contração muscular, tá? Mas eu acho que a resposta do alfa vocês já entenderam. O que é mais difícil é a resposta do gama. A resposta do gama, gente, é uma resposta de autorregulação do fuso, deixando o fuso mais sensível ou menos sensível. Quanto mais sensível o fuso for, mais ele vai ativar as fibras musculares, mais o tônus vai aumentar. Quanto menos sensível ele for, menos ele vai ativar as fibras musculares. Então, o tônus vai diminuir. Isso acontece dentro da normalidade, acontece na lesão. Então, o gama, ele age dentro do fuso, deixando ele mais ou menos sensível. Espero que a parte do alfa, mais fácil de entender, né, pessoal? Estimula lá, volta a resposta, e do gama, mais relacionado realmente com essa ativação interna, tá? O gama também, gente, ele vai receber, né, informações que regulam essa ativação, essa sensibilidade de partes do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem a lesão, ele perde essas informações e ele fica confuso. E ele ficando confuso, ele deixa hiperresponsivo, hipertonia, ou hiporresponsivo, hipotonia. E a mesma coisa acontece com o reflexo, né? Vai acabar gerando mais resposta. Só para responder, a Letícia perguntou, na propriocepção, os exercícios proprioceptivos, a ação ocorre então nos fusos? Os exercícios proprioceptivos, gente, eles ativam o fuso, o OTG e os receptores que estão nas articulações também, além dos receptores de pele.
isso tudo vai para o cérebro. E aí a resposta vem tanto para o alfa quanto para o gama. Quanto mais difícil for o exercício proprioceptivo que a gente passar, maior vai ser a sensibilização, mais aquele músculo vai ficar preparado. Mas isso dentro da normalidade. Quando a gente tem a lesão, a gente passa da normalidade, tá? E a Cássia perguntou, uma dúvida, o tônus também é mantido por atividade da actina e miosina com a ação do cálcio, da mesma forma que a contração muscular? Não, é um estado prévio de ativação. É quando a gente mostrou aqui, ó, a fibra muscular, que ela fica previamente entrelaçada. Deixa eu só achar aqui, que para mim aqui é rapidinho. Então, quando ela fica com esse entrelaçamento aqui, antes da contração, elas já estão sobrepostas de alguma forma. Quando contrai, ela se sobrepõe mais. Esse aqui, ó. Então, elas já estão sobrepostas de alguma forma. Elas já estão preparadas. Já tem ali não aquele circuito completo de ativação do cálcio e tudo mais, que aquele lá é do alfa. Mas existe, gente, um gasto energético para manter essa ativação. Existe ali uma sobreposição e existe o gasto de ATP constante. Então, a gente tem, né, a nossa fibra muscular, ela gasta energia. É o nosso tecido que mais gasta energia. E aí vocês podem pensar que o paciente que tem hipertonia, ele vai ter um gasto energético muito maior do que uma pessoa que não tem. Por quê? Porque essas fibras, elas estão o tempo todo sendo hiperativadas, tá? As técnicas de PNF aproveitam esse mecanismo do fuso para aprimorar a contração? Exatamente. Então, as técnicas de PNF, elas usam justamente o quê? O estiramento. Então, ao estirar o músculo, você estira o fuso, manda mais informações, né? Manda mais aferência para o sistema nervoso central, e a resposta que a gente tem é de uma contração muscular, uma ativação do alfa maior e também a ativação do gama. Fora aqui, pessoal, não só como resposta, o gama também é ativado de cima para baixo, é ativado por estruturas do sistema nervoso central. Reflexos de estiramento, tá? Beleza. O reflexo de estiramento, o que que acontece? Então, vamos supor o seguinte, gente, deixa eu só voltar aqui nessa figurinha. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui nessa figura A. Eu tô segurando uma carga. Para eu manter essa carga aqui, eu tô fazendo X de contração muscular, tá bom? Então, o que que vai acontecer, gente? Eu posso estar de olho fechado. Mara, eu tô de olho fechado. Outra pessoa chega aqui e coloca mais uma carga aqui. Eu seguro? Seguro. Eu não sei nem quanto pesa, mas por que que eu seguro? Porque a fibra é estirada levemente, então tá vendo que faz um movimentinho para baixo. Isso avisa o sistema nervoso central, que manda uma resposta assim: contrai mais. Daí chega aqui outra pessoa, mesmo que eu estiver de olho fechado, e coloco um outro peso aqui. Então, ó, eu estou contraindo mais, tá, pessoal, para conseguir segurar. Então, o que que aconteceu? A gente vai levar, né, a fibra estirada, leva informação e responde. Mas mesmo assim, gente, antes de eu segurar o peso, eu tenho tônus? Tenho. Antes de eu segurar a agenda, eu tenho entrelaçamento? Tenho. Então, eu tenho, né, áreas no sistema nervoso central que se comunicam com o motoneurônio gama, que vai até o fuso e que ativa esse fuso, para que eu já tenha essa preparação. Então, mesmo antes, né, de eu segurar, eu já tenho ativação no músculo, eu já tenho sobreposição da actina e da miosina. E essa ativação, ela é mantida de forma constante pelo fuso. Acho que agora eu cheguei no ponto que eu queria chegar, gente. Então, essa ativação, ela é mantida constante pelo fuso. Aí, beleza.
fez o estiramento. A informação aferente vai e vai voltar uma resposta que vai para o desculpa, aqui era o gama, que vai para o gama e vai para o alfa e informa lá essa musculatura sobre o que fazer, tá? Então, mesmo antes do músculo contrair, por exemplo, pelo estiramento, o reflexo, né, que aconteceu aqui, agora eu vou escrever certo. O motoneurônio gama deixa esse músculo preparado. É ele que deixa. O sistema nervoso central conversa com ele. Então, tem áreas do cerebelo, dos núcleos da base, que chegam no motoneurônio gama. E o motoneurônio gama vai lá no fuso. E lá no fuso, ele prepara, ele dá, né, a estimulação para ter essa preparação. Estirei, aferência, sobe, volta a resposta pelo alfa e pelo gama. E aí vai sensibilizando ou não. Acho que agora eu consegui chegar onde eu queria, espero que vocês tenham entendido. Essa parte, ela é difícil mesmo, né? A gente estuda e ainda fica quebrando a cabeça. Mas em relação ao tônus, gente, o gama está recebendo informação o tempo inteiro. O problema é quando tem lesão, tá? Então, quando tem lesão, aí a gente perde essa informação e o gama fica descontrolado. E aqui no arco reflexo, a mesma coisa, acho que a ativação do alfa ficou mais tranquilo, né, da gente entender. Pessoal, então esse é o fuso, se for preciso, eu retorno nesse assunto, tá? E a gente também tem o OTG. O OTG, gente, órgão tendinoso de Golgi, ele já é uma estrutura que está localizada nos tendões, aqui, ó, na transição do músculo para o tendão. O que que o ATG faz, pessoal? Então, olha só, o ATG, ele vai mandar informação para o sistema nervoso central. Ele não tem uma via eferente só dele, tá? Ele só tem a via aferente. O fuso é complicado porque ele tem uma via eferente dele. Então, o reflexo, chamado reflexo de Golgi, né, protege o músculo de cargas excessivas, causando relaxamento muscular e deixando essa carga cair. Então, ó, o neurônio proveniente do órgão tendinoso de Golgi dispara o potencial, o neurônio motor é inibido e o músculo relaxa e a carga cai. O Golgi identifica excesso. Se a carga for muito alta, que eu não for conseguir dar conta, eu não tenho fibra muscular suficiente para responder, aí eu não respondo. E esse, então, é o papel do Golgi. O órgão tendinoso de Golgi, então, fica mais simplificado, justamente porque ele não tem a eferência. Ele responde diretamente no motoneurônio alfa, tá? Ele vai lá no motoneurônio alfa e fala para o músculo relaxar. E aqui, para finalizar, os corpúsculos de Pacini são pequenos corpúsculos também próximos ao OTG, são sensíveis e respondem a movimentos rápidos e pressão profunda. Movimentos rápidos. Então, quando a gente fala de treino proprioceptivo, pliométrico principalmente, que são aqueles de velocidade, corre, para, né? Alteração de direção, corre até tal lugar, bate e volta, a gente ativa muito Pacini. Eles informam lá o sistema nervoso, gente, e o sistema nervoso responde, ativando ou relaxando, o gama ou o alfa, tá? Então, ele identifica mudanças no movimento, na pressão, na magnitude do movimento ou a quantidade de pressão que foi aplicada em uma determinada estrutura. Bem, essa era a parte aqui dos aferentes, né? E a gente, então, agora... Aí, apertei o botão errado. A gente agora vai mudar de assunto. Mas, assim, pessoal, se aparecer alguma questão com algo que não dê para entender, a gente volta de novo e explica de novo, tá? Então, só para a gente ter ideia sobre isso.